Olá a todos vocês, estamos começando mais uma edição do Debate por Elas. Eu, Manuela Berbert, que já está aqui presente. Olá, Manu. Olá, tudo bom? Está presente nosso convidado? Olá, você que está em casa, bem-vindo aqui em mais um Debate por Elas. Hoje estamos aqui com o Alessandro, reitor da UESC. Bem-vindo. Obrigado, Manu. Obrigado, Ellen. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E você que está em casa, está nos acompanhando aqui pela TVI, também pelo canal no YouTube. Sejam sempre bem-vindos, toda quinta-feira, mas com reprises aí durante toda a semana. Então, toda semana a gente está coladinho com vocês aí, né, Ellen? Só não pode enjoar a cara da gente. Mas como é que enjoa? Duas princesas dessas. Não dá para enjoar, não é mesmo? Então, toda semana a gente está trazendo uma pessoa diferente aqui. Hoje eu vou começar com a pergunta que eu sempre faço para você contar um pouquinho da sua história. O que aconteceu na sua vida para você estar aqui hoje sentado como reitor da UESC, aqui, da Universidade Estadual de Santa Cruz? Uma pergunta bem complexa. Não, na realidade, Manu, é uma longa história, né? Eu, desde cedo, iniciei minha atividade profissional como professor. Fui professor no ensino fundamental, no ensino médio. E quando eu vim fazer o curso de economia, eu iniciei em Feira de Santana. E logo depois eu fiz o vestibular aqui na UESC e vim fazer o curso de economia. E em seguida prestei outro vestibular para administração de empresas. Naquele período podia fazer concomitantemente. Na realidade, o último vestibular que permitiu isso foi o que eu fiz para administração. E eu ingressei na UESC fazendo os dois cursos paralelamente. E na UESC eu entrei no movimento estudantil, sendo um dos pioneiros na primeira empresa júnior da universidade, a CIA Júnior Consultoria, e também no movimento estudantil, sendo presidente dos diretórios acadêmicos do curso de Economia e Administração de Empresas. E logo Você é formado em Economia ou Administração? Nos dois. Os dois? Eu fiz os dois paralelamente. Pô, desculpa. Eu fiz os dois paralelamente. E aí, movimento estudantil, fui ser estagiário do Escritório de Projetos Econômicos da UESC, coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes, representante discente no Consul. E logo depois eu prestei um concurso. Assim que eu formei, eu ingressei no mestrado na própria universidade e prestei a primeira seleção pública como professor substituto na universidade. Depois eu ingressei como professor do quadro permanente e aí comecei a carreira administrativa, sendo coordenador do curso de Ciências Econômicas. Paralelo a isso, eu fui secretário municipal de Educação e Cultura no município de Arataca, aqui perto, e aí fiz a minha carreira administrativa na UESC, sendo coordenador por 2 períodos de integração comunitária na Pró-Reitoria de Extensão. Depois levei 6 anos como pró-reitor de extensão da universidade e disputei a eleição para reitor, que é o que permite que esteja aqui hoje. A eleição para reitor foi quando? Foi em 2019. Geralmente são 2 anos? É um 4 anos. 4 anos. Foi em 2019, com a posse tendo ocorrido no dia 4 de fevereiro de 2020. Ok, Alessandro, você falou um pouco sobre sua trajetória enquanto reitor, profissional, enfim, mas na questão pessoal, quem é o Alessandro, o homem? Eu costumo responder essa pergunta brincando com a música do Belchior. Sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Na realidade, sou uma pessoa simples, de hábitos simples, tenho muito família. Eu gosto muito de ficar curtindo os momentos que eu posso só ou com amigos, com a família, amigos mais íntimos. E diria que sou uma pessoa dedicada à profissão. Nesse sentido, a universidade leva muito tempo, de maneira que não dá para a gente distinguir muito o que é o lado pessoal do que é o lado profissional. Sim. Porque na reitoria você não tem horário para você trabalhar, você não tem dia para trabalhar, ainda mais no mundo online, como é agora, e com essa pandemia que nós temos uma parte do trabalho remoto, então a gente fica o tempo todo muito ligado nisso. Mas eu sou uma pessoa que gosta de curtir os momentos bons, as coisas boas da vida, mas de uma maneira simples.
Você é muito ligado aos jovens, até pelo seu trabalho, enquanto professor, enquanto reitor da UESC atualmente. Você tem uma filha, inclusive você comentou comigo nos bastidores que ela tem 20 anos, o que, como eu citei para você, eu vejo as fotos daquela menina, eu achava que ela tinha 13, 14. Como é essa relação sua com sua filha e como é que você, avaliando esse mundo hoje, principalmente nessa fase de revolução, digamos assim, das mulheres, como é que você educa a sua filha para essa preparação para esse mundo? Olha, duas coisas interessantes. Primeiro, eu pensei que você ia falar que eu era jovem, mas eu disse que eu lido com jovens, mas tudo bem. E a segunda, Ellen, que é uma coisa, não é nem como eu educo. Eu te digo que nós nos educamos. Eu, um dia desse, fiz até uma postagem dizendo que nós passamos muito tempo da vida tentando educar os filhos, direcionar para um caminho que nós achamos que é o melhor, mas na realidade a gente se pega com eles nos ensinando, com elas nos ensinando muito sobre a vida, sobre tudo isso. Eu procuro educar minha filha com muito diálogo, dando muita liberdade para que ela faça as escolhas pessoais. Eu acredito que o papel de um pai e de uma mãe é cuidar, zelar, direcionar, né? Dar um norte, sim, mas respeitar muito as escolhas dos nossos filhos. E educar hoje é uma coisa muito complexa. Eu digo sempre, existe uma coisa simples, uma coisa difícil e uma coisa complexa. Fazer pipoca é simples. Teve o milho ali, o ingrediente, uma panela você faz. Mandar um foguete ao espaço é difícil. Mas se você tiver tecnologia e tiver recursos, você consegue. Educar uma criança é difícil porque não tem receita pronta. Então você vai no dia a dia, mas eu diria que com muito respeito e diálogo. A maior coisa que tem é respeito e diálogo. E minha filha já é uma mulher, 20 anos, né? E nós temos uma relação muito boa nesse sentido. E eu diria que eu sou amigo, eu brinco com ela, eu sou amigo, mas antes de ser amigo, eu sou o pai. E quando eu falo pai, não no sentido de autoridade, mas no sentido de ser um porto seguro, ela saber a quem ela recorre, tudo isso, tanto comigo quanto com a mãe também. Então é muito legal a minha relação com Letícia. Você falou aí eu vou voltar só um pouquinho porque eu fiquei com isso na mente. Falou aí você tomou posse em fevereiro de 2020. Aí veio a pandemia, né? Isso. Te assustou? Ou você chegou a pensar, poxa, não foi num bom momento ou alguma coisa assim ou não? Manu, o que eu vou falar aqui é preciso que seja compreendido com muito carinho. Sim. Porque eu vou falar isso com muita humildade. Você assumir uma reitoria não é uma das tarefas mais fáceis. Sim. Não é? Assumir em tempo de pandemia, então, que é uma coisa que minha geração nunca tinha passado por isso. Então, veja só, eu digo sempre que eu procurei me preparar para assumir a reitoria. E quando eu assumi no dia 4, no dia 12 de fevereiro, no dia 12 de março, não tinha um único caso de coronavírus aqui na região. Mas nós já estávamos atentos para o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, e sabíamos que cedo ou tarde chegaria aqui. Então fizemos uma reunião ampliada com as direções de departamentos, sindicato docente, sindicato dos técnicos analistas, com o diretório central dos estudantes, e naquele momento resolvemos suspender o início das aulas presenciais que iriam acontecer no dia 16 de março, aliás, o aniversário de minha filha. E eu te digo que tudo aquilo que eu tinha me preparado para assumir, eu aprendi quando assumi que você nunca está preparado. Você sempre está se preparando. Então tem sido um desafio enorme, mas me conforta saber que não estou só. Eu tenho um apoio de toda a equipe de gestão, o vice-reitor, professor Maurício, muito atuante comigo à frente da universidade, as direções de departamentos, colegiados, os técnicos analistas que nunca pararam de trabalhar, estão fazendo suas atividades remotamente, os professores e professoras que tiveram que se reinventar para entrar nesse mundo de aula remota. Sim. E os discentes também. Eu digo sempre que a universidade, por natureza, é uma instituição que vive do conflito, não é? Sempre conflitos de interesse, mas quando você tem um respeito nas relações, e a universidade tem a obrigação de mostrar que a gente pode divergir no pensar, no fazer a universidade, nas ideologias, nas ideias, mas a gente tem que fazer isso com muito respeito. Então tem sido desafiador, mas eu diria que não estou frustrado
Não, eu estou muito triste pelo que o mundo está passando diante do coronavírus, Sim. tantas perdas, né, humanas, vidas humanas e pessoas muito próximas, mas eu diria que não estou assim frustrado, porque é um desafio e a gente aprende sempre com isso. Sobre essa questão da pandemia, como é que você tem lidado com esse momento, tanto psicologicamente como emocionalmente? Olha, eu digo assim, parece que a gente já se acostumou com isso e esquece que quando houve o primeiro decreto de fechamento de supermercados, do comércio como um todo, parecia uma operação de guerra, todo mundo correndo para fazer uma feira. A primeira impressão que nós tínhamos é que algumas pessoas acharam que ia ser um mês, Sim. 2 meses no máximo, Sim. e que depois voltaria ao normal. Então eu te digo assim, tem sido muito complicado. Na universidade, por exemplo, nós trabalhamos com jovens, né? Muitos jovens. E esses jovens isolados, muitos deles de cidades distantes, eu diria de estados distantes. A universidade, no último SISU, ingressaram discentes de 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Nós Olha temos só, uma diversidade, nós sim, temos né? 70 estudantes, Manuela, de 19 países diferentes. Nossa. E nós temos convênio com 39 universidades de 19 países diferentes. Então, imagine o que é Nossa. isso. E a população aqui da região. Então, você isolar essas pessoas em suas casas, obviamente aquelas que puderam fazer isso. E agora a gente está com uma dificuldade que o retorno não é complicado apenas você preparar a universidade para o retorno. Porque nós vamos colocar, nós temos uma comissão de biossegurança que fez um protocolo que vai ser referendado agora para o próximo semestre pelo Conselho Universitário. Então a gente tem todas as medidas de Sim. biossegurança. Mas quando a gente sai dos muros da universidade, as pessoas pegam transporte coletivo. Nós não temos ingerência Sim. nenhuma nisso. Então é muito complicado, as pessoas vêm de cidades próximas fazendo o percurso diário. Pessoas de níveis sociais também diferentes, Bastante né? distinto. Isto é a grande riqueza da nossa universidade, que é essa diversidade. Mas isso traz também problemas, porque eu digo assim, aula remota. Recentemente eu falava inclusive com a mãe de Letícia, que também é professora, e ela está orientando uma aluna, que a aluna estava escrevendo o trabalho de final de curso dela no celular. Então veja só o que é isso. Eu tenho pessoas que têm condições de ter totalmente um local exclusivo, com equipamentos para estudos, mas tem outras que não têm. Compartilha isso, um cômodo da casa com outras pessoas, é muito complicado. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está dentro da universidade, é professor, você é muito assediado lá dentro? Não, uma coisa interessante, há muito respeito por parte dos Sei. discípulos. Existe. Eu acho assim, quando para você ter uma relação boa, uma relação leve, você deixa isso de uma maneira que as pessoas não confundem as coisas. Eu diria que não, as pessoas são muito respeitosas, muito. Os alunos da nossa universidade são nota 1000 nisso aí. Que novidade! Ok, e um defeito seu, Alessandro? Uma coisa em você que você para e pensa, nossa, eu tenho que corrigir isso não é legal. Essa pergunta ela é interessante, que parece aquelas perguntas quando a gente vai para emprego, que quando fala assim, qual é o defeito? Aí a pessoa fala, eu sou perfeccionista. Quer colocar uma qualidade como sendo defeito, né? Defeito. Não, mas eu digo diferente. As pessoas que me conhecem bem me atribuem 1 ou 2 qualidades e alguns defeitos. As pessoas que pensam que me conhecem talvez me atribuam mais defeitos do que qualidades. Mas eu acho que tenho sim vários defeitos. Qual o que mais te incomoda? E que você acha que incomoda as outras pessoas também, as que convivem com você de forma pessoal? Eu diria que tentar controlar um pouco mais a ansiedade diante de coisas que não dependem de você para resolver, né? Por exemplo, isso tem angustiado muito na gestão pública, porque o tempo da universidade é diferente de outros tempos, de outras instituições. Então, por exemplo, quando você está na iniciativa privada, o tempo de resposta às vezes é muito rápido, Sim. né, online. Quando você está na gestão pública, isso leva um tempo maior. tempo. E isso gera uma ansiedade, e essa ansiedade é provocada pela necessidade de solucionar Sim. muito mais rapidamente
os problemas. Mas eu incorro aqui no erro que eu te falei no início. É um defeito que parece que é qualidade, não é? Eu prefiro que as pessoas apontem o defeito. Eu não vou advogar contra mim, não. Você é muito questionador, por exemplo. Você falou aí agora dos processos, né? Na iniciativa privada, ele ocorre de acordo com o que o gestor quer. E na iniciativa pública, nem tanto. Você é muito questionador ou você quer mudar isso aí? Porque a gente lida hoje em dia com alguns questionamentos no sentido de, não, eu quero mudar essa realidade aqui, eu quero transformar isso aqui na gestão pública. Você questiona ou você quer mudar e acha que seu papel também pode ser de ir lá e fazer uma coisa diferente ou não? Olha, Manu, eu diria que é um misto dessas duas coisas. Uhum. Quando você assume um cargo de uma instituição, da importância da universidade, Sim. você quer deixar a sua contribuição, você Sim. quer mudar as coisas, você quer aperfeiçoar, mas você tem que respeitar a coletividade. Sim. Então eu digo sempre, na nossa universidade nós temos um estatuto e um regimento. As grandes decisões são tomadas de forma colegiada. Sim. Ou pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou pelo Conselho Superior, que é a instância máxima. Então, são colegiados, que têm ali as representações de todas as categorias da universidade. Mas eu diria para você que eu não fico no conformismo. Sim. Eu não fico na zona de conforto também. Eu gosto muito de provocar. Então, te respondendo de uma maneira bastante pragmática, eu acho que o papel de um gestor é ele ser um grande incentivador. Não tenho a pretensão aqui de ser o que o nome reitor é na sua origem, que é de rector, é aquele que vai dar uma direção para a universidade. Mas isso surgiu quando não era a estrutura de uma universidade que é hoje, democrática, com participação das pessoas, mas eu sou muito no sentido de motivar, de provocar, de estimular, e eu acho que uma grande qualidade para o gestor é você poder fazer isso e delegar às pessoas, para que as pessoas também tenham a capacidade de fazer isso também, ou seja, de opinar, de interagir, de inclusive vir de encontro àquilo que você está falando. Eu acho que essa interação ela é fundamental em uma gestão democrática. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já já aqui com o Debate por Elas. Estamos de volta com o segundo e último bloco do Debate por Elas. Alessandro, você citou agora há pouco, no bloco anterior, sobre você gostar de provocar para estar estimulando, incentivando as pessoas. Eu vou trazer essa pergunta para você. O que é que te provoca, que estimula você? Olha, Ellen, o que mais me provoca e estimula no trabalho é buscar solucionar problemas, principalmente para as camadas mais necessitadas. Eu diria para você que a gente vive em um país muito desigual, né? Muito desigual. Eu brinco sempre dizendo que nós vivemos num país onde a desigualdade ela é tão grande que se nós levássemos muito a sério isso, nós não teríamos condições sequer de rezar o Pai Nosso, porque o Pai não poderá só ser nosso enquanto o pão for apenas de alguns. Né? Isso eu falo numa provocação. Obviamente não é desrespeito a nenhuma fé, até porque eu tenho muita fé e acredito que o Pai realmente é nosso. Mas eu diria assim, um país tão desigual como o nosso, me inquieta muito você estar à frente de uma instituição e não poder modificar a realidade. Eu vou apresentar um dado aqui que é muito interessante. E eu falo isso sempre, que eu gostaria muito que isso ficasse marcado como uma provocação. Nós temos a média de doutores para cada 100 mil habitantes no Brasil é de 7,5 doutores. Portanto, Itabuna, cidade polo da região com 200 mil habitantes aproximadamente, teriam 15 doutores. Ilhéus teria 15 doutores, as duas juntas, 30 doutores. Né? Apenas a Universidade Estadual de Santa Cruz tem algo em torno de 500 doutores. Se nós pegarmos aqui então a UFSB, uma gama de faculdades privadas aqui na região, o IFBA, o IFBaiana, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a CEPLAC, nós teremos nessa rodovia Jorge Amado, que eu gosto de chamar de Amado Jorge, e que alguns chamam de conhecimento, eu acho que acertadamente, nos próximos 5 anos, algo em torno de 1.000 doutores.
Mas não adianta nada a gente ter 1000 doutores se a gente não conseguir interagir e modificar a realidade na qual a gente está inserido. Não dá para você ter 1000 doutores e pessoas analfabetas aqui, Sim. não é isso? Mas aí, por outro lado, a universidade, ela tem como atividades finalísticas ensino, pesquisa e extensão, mas também a sua parcela no desenvolvimento regional e estadual. Sim. Então, os professores, os técnicos, os discentes, contribuem muito, mas nós precisamos fazer mais. Nós precisamos, de fato, nos aproximarmos mais das comunidades municipais, dos municípios aqui da região onde a gente vive. Então isso me angustia e isso me estimula a provocar cada vez mais soluções. Você é um homem machista, quer dizer, você se pega, na verdade, em situações que te traz essa reflexão, poxa, esse pensamento, esse comportamento não é adequado. Como é que você lida com essa realidade que é o machismo hoje? Ellen, para te responder de uma forma politicamente correta, eu diria que não. Sim. Que não sou. Uhum. Mas o que eu te digo é o seguinte, muita coisa mudou ao longo dos anos. Nós fomos Sim. educados de uma forma, não é? Vou te dar um exemplo disso. Quando criança, as pessoas falavam, prendam sua cabritinha, que o meu cordeiro tá solto, tal, aquela coisa toda de menino que tinha que fazer isso. Nós fomos educados dessa forma. Eu digo sempre, olha só, recentemente o Brasil teve que criar um estatuto da criança e do adolescente para que nós respeitássemos as crianças e os adolescentes e não agredíssemos. Criou-se o estatuto do idoso para que nós respeitássemos os idosos. E foi necessária a Lei Maria da Penha para que evitasse agressões às mulheres. Sim. Então o que eu te digo é o seguinte, eu me esforço muito para não incorrer em erros. Não incorrer em erros, até porque minha mãe, uma mulher, obviamente, eu tenho uma filha, né, obviamente. Então isso, e eu aprendo muito com ela. Muito com ela. Minha filha, por exemplo, é uma geração diferente. Essa geração mais nova, ela é realmente, de fato, ela é politicamente correta. Sim. É uma geração que respeita muito as diversidades, respeita muito as escolhas individuais. Então, assim, não dá pra gente ficar dizendo, não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, ser politicamente correto. Sim. Eu te digo que eu sou uma pessoa que respeito muito os valores, as diversidades, respeito muito a questão de gênero. E olha que coisa interessante, você falou de machismo. Nós vivemos num país onde temos feminicídio a cada dia e agressões também homofóbicas. Então isso é uma coisa que não dá para admitir. Isso é uma coisa que, se você perguntar, a gente tem que dizer de uma forma bem transparente. Isso nós repudiamos. Agora, de vez em quando, você pega uma atitude ou outra que você foi criado dessa forma. Mas, por exemplo, eu sou daqueles que gosto de ajudar, por exemplo, nas tarefas domésticas. Durante muito tempo as pessoas achavam que isso era coisa de mulher, né? Não permitiam que os homens fizessem isso. Eu acho que a gente tem que interagir com isso, direitos e deveres iguais. Então isso é um aprendizado contínuo. E falo isso aqui com muita sinceridade, me esforço bastante para não incorrer em atitudes equivocadas. Quando você falou aí dos dados dos doutores, é um dado real, né? Isso. Da UESC. O lado feminino e masculino, qual é o maior? Não, nós temos isso, uma equiparação boa na nossa universidade. Nós temos departamentos que possuímos mais professoras, mas temos outros que possuímos mais professores, e muito equilibrado. Vai muito pela área também, né? Muito pela área. Por exemplo, na área de enfermagem, nós temos mais professoras de enfermagem. Quando a gente vem para a área de direito, por exemplo, talvez sejam mais homens na área de direito. Mas isso tem modificado bastante. Tem procurado sempre esse equilíbrio. Isso tem surgido de uma maneira bastante natural. Uhum. Você tem algum arrependimento em sua vida? Algo que você lembre, não só na questão profissional, mas na sua questão pessoal também, de vida? Tem algo que você olha para trás e se arrepende de ter feito? Ou de não ter feito? Claro. Eu me arrependo muito mais de escolhas equivocadas que eu fiz. Mas não me culpo por elas, porque eu acho que nas escolhas equivocadas também você aprende. Com os erros Sim. você aprende. Então eu digo assim, muita coisa que eu paro e olho para trás, mas isso é bastante... a maturidade vai mostrando isso. Isso. Eu digo sempre assim, imaginemos aqui um garoto ou uma garota de uma família de classe média, aqui na nossa região, que os pais desejam que ele faça medicina. E ele vai ali estudar e tal, o desejo é dos pais, e ele faz a medicina.
se forma em medicina, é inclusive uma boa médica, um bom médico. Com o passar do tempo, casa e tal, mas depois de um tempo ele sai e vai ali, por exemplo, na Chapada Diamantina, Manu, e ali ele vê um grupo de teatro ao ar livre. E ele olha e resolve abandonar tudo pra viver. e seguir aquilo ali, vai fazer artes na universidade e vai ser feliz. Aí eu te pergunto, é aquele adulto que dialoga com a criança, que foi levado a escolher o curso, ou é aquela criança que está dialogando com o adulto? Então isso é uma coisa que não dá para a gente avaliar, porque as decisões equivocadas foi em determinado período de tempo, não é? A realidade era outra, e nós mudamos a cada Isso é bem dia. maduro, inclusive, esse pensamento, porque eu sou muito ligada a essa parte de psicologia, adoro, leio, estudo, e uma das questões hoje, a gente tem um índice muito grande de depressão e tudo por conta dessa falta de observar. Não, eu errei, mas eu errei porque naquele momento eu era aquela pessoa. Hoje, eu fiz uma escolha apenas equivocada, que, né, a gente está falando Sim. de erros e acertos, mas que é correto, acontece ao longo da vida. Mas nesse momento eu sou outra pessoa. Isso é bem maduro, assim, porque inclusive evita doenças mentais, né? Que a gente tá- Exatamente. Claro, eu acho que uma coisa importante é você resolver bem essas coisas em você, para não ficar aquela espécie de sentimento ilhado Sim. que mesmo morto e amordaçado, de vez em quando volta a incomodar. Você né? falou aí sobre ser uma questão a se resolver, né? Mas tem algo em você em que você se sente que você não é completamente resolvido? Existe alguma questão interna sua? Olha, eu digo para você que eu lido bem com as minhas frustrações, as minhas decepções. Eu lido bem com isso. Então, não diria que seria mal resolvido. Seriam coisas que teve um momento que poderia ter feito diferente e não fiz, que poderia ser, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu me vejo feliz com a forma como eu lido com isso, com conquistas, com coisas positivas e com as frustrações. Não é fácil, né? Frustração não é fácil para Sim. ninguém, decepções não é fácil para ninguém, mas eu falo para os meus amigos que no coração eu construí um cemitério particular onde eu enterro as decepções, frustrações e traições. Então a gente vive bem com isso. Como é que você alcançou? Tem algum momento na sua vida, um momento de ruptura, onde você sente que a partir desse fato, a partir desse momento, você se tornou esse homem com essa capacidade de resolver as próprias questões? Houve algum momento específico ou você acha que foi somente consequência da vida mesmo? Olha, Ellen, eu saí muito cedo da casa de meus pais para estudar. Então eu fui morar só, ainda muito jovem. Sim. E nesse momento você começa a resolver tudo que antes você tinha auxílio dos pais, de amigos, né? Por exemplo, ir morar em uma outra cidade, onde você não conhece ninguém, onde você tem que se virar literalmente, Sim. tanto nos afazeres domésticos como de trabalho, de estudo. Isso, para mim, foi um grande ponto de inflexão. Foi um momento, de fato, eu diria que foi quando eu entrei para fazer o ensino médio, morando em uma outra cidade. E logo depois, quando eu entrei na faculdade, fui morar sozinho. Isso, para mim, foi um momento marcante na minha vida. Como é que você se vê daqui a 15 anos? Espero que não com tanto cabelo branco, né, que estão chegando aí. Ellen, eu digo assim, quando eu entrei na faculdade, quando eu formei, o meu desejo era ser professor da universidade, né? Aliás, eu tive um privilégio na minha vida. Eu estudei no ensino fundamental, fui professor da escola que eu estudei. No ensino médio, no cursinho, fui professor do cursinho que eu estudei. Na faculdade, sou professor da faculdade que eu estudei. Então, assim, meu desejo era ser professor. A vida modificou algumas coisas e eu vim para a área administrativa, a área da gestão. Sim. Eu não imaginava estar hoje reitor. Então eu te digo que os próximos 2 anos e meio que faltam para esse mandato é o meu objetivo maior. Lógico, a gente consegue fazer planos, mas os cenários mudam. Por exemplo, meu plano era hoje estar na universidade com 10 mil pessoas diariamente. Hoje eu saio daqui, vou para a sala da reitoria, hoje eu estou sozinho lá, vou almoçar na reitoria, tal, tudo isso de maneira isolada.
Então, eu planejo, eu vejo daqui a 10 anos fazendo o que eu faço e que eu gosto de fazer, que é sala de aula. E na vida pessoal? Na vida pessoal, eu espero estar mais, eu diria assim, tranquilo, porque a vida profissional, ela lhe rouba muito tempo. Isso é muito complicado para você. E como é que concilia isso com vida pessoal, às vezes relacionamento, enfim, como é que vai administrando? Tem que ter o tempo. Você tem que olhar e perceber o seguinte, ninguém é insubstituível. Se você não faz uma coisa no trabalho, outra pessoa poderá fazer por você, não é? Então você tem que se cuidar. Então eu, por exemplo, deixo um tempo para fazer minha caminhada, deixo um tempo para conversar com amigos. Nessa pandemia, tenho evitado muito, as coisas que eu faço é sair para um almoço com amigos, tal, alguma coisa assim, mas ficando muito em casa, me dedicando muito à leitura. Eu gosto muito da parte de literatura, muito da parte de música, filmes, assistindo muito filmes. Então, assim, eu espero daqui a 10 anos estar com plena saúde física e mental, porque a mental vai ser mais complicada para a gente daqui para frente, né? Diante de tanta cobrança, de tanta coisa que vem em um mundo cada vez mais dinâmico, as coisas acontecem assim. Eu espero estar bem, física e mentalmente. Que é o mais importante. Né? Ainda mais nesses dias de hoje que a gente vive, onde tudo é muito intenso, onde os sentimentos estão muito aflorados. Acho você muito equilibrado, sai de perto de mim. Qual é seu Sai signo, de mim. Wellington? Sou libriano, 3 de outubro. Libriano. O que tem Libriano? Você, Manu, que é um pouco ligado nessas coisas, eu sou bem aleatória. É uma pessoa equilibrada mesmo, Manu? Olha, é uma pessoa equilibrada, mas é uma pessoa muito indecisa na hora de tomar algumas atitudes. Então eu digo assim, pro lado pessoal, talvez eu seja mais libriano do que do lado profissional. No lado profissional eu tenho que ser, até pela natureza do cargo, racional ao extremo. Mas no pessoal, de fato, a gente de vez em quando dá uma desequilibrada nisso aí. Mas é bom pra gente lembrar que é humano. Qual é o conselho que você daria para o Alessandro de 20 anos atrás? Eu diria para o Alessandro de 20 anos atrás que ele continuasse focado da forma que ele quis focar. Eu sempre fui um jovem muito determinado naquilo que eu quis. Eu sempre fui muito em busca dos meus sonhos. Inclusive, nas minhas redes sociais, a frase que tem no perfil é sonhos não envelhecem. Que isso é muito interessante. Essa pergunta sua me faz lembrar essa música, Clube da Esquina número 2, onde ele fala, por que se chamavam moço, número 5, também não? se chamava estrada, viagem de ventania, nem lembra se olhou para trás ao primeiro passo. Sim. Mas lá na frente ele fala, Flávio porque Venturini. se chamavam homens, né? Homens ficam calmos. Quando eu falo homens, aí para você ver que eu não sou machista, eu vou pedir licença ao Flávio e botar homens e mulheres. Sim. Ficam calmos e calmas. Sim. Qual é o seu conceito de felicidade? Olha, a felicidade é uma coisa que é temporal. Né? Não existe a felicidade plena, uma felicidade permanente. Eu diria para mim, o conceito que eu tenho de felicidade é você viver intensamente cada momento com as coisas simples. Né? A gente está aqui, de repente você sai, você vai ver um pôr do sol, se dedica a ver o pôr do sol. Se você está lendo um livro, se dedique àquilo. Então eu diria que felicidade é poder dormir com a consciência de que não está tentando fazer mal a alguém, poder levantar querendo fazer bem às pessoas. Isso para mim é um norte para a felicidade. O tempo acabou. O papo estava rendendo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é uma maravilha bater esse papo aqui tão descontraído com vocês. Em breve a gente vai fazer outro programa quando voltar às aulas aí, pra gente saber como é que voltou, né, essa faculdade aí depois disso tudo. Será uma alegria. Quem sabe eu faço aqui uma provocação, a gente consiga fazer esse programa ao ar livre no bosque da universidade, ali para a gente simbolizar, né, esse retorno das atividades presenciais. Fé em Deus. Nosso belíssimo campus. Marcado então. Manu, obrigada. Obrigada, Ellen. Até semana que vem, Alessandro. Obrigado mais uma vez. Obrigado, você de casa, muito obrigada. Lembrando que em breve nosso aplicativo você vai poder acompanhar em tempo real a programação da TVI, não somente o Debate por Elas, mas todos os nossos programas. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Um beijo grande e até semana que vem. Até semana que vem.